Mas chegamos aqui liberando essa palavra, liberando esse tempo de alinhamento para esses últimos dias. Nessa última palavra aqui, eu quero, como sempre eu gosto, de pontuar acerca dos tempos que estamos vivendo, tempos, estações, ciclos. Porque se entendermos a nossa vida ela sempre vai estar movida por essa dimensão de ciclos de vida. Bem? Está aqui comigo? Eu coloco no teu irmão e diz, meu irmão, acalma o teu coração. Aquieta-te. Preste atenção aqui. Como diz o apóstolo José, olha para o tio aqui, olha para o tio. Às vezes a gente fala, mas é porque a gente não presta atenção. Às vezes há uma agitação, isso rouba a palavra de nós. Amém? Uma queda. Assenta-te. Está ficando bom. Então, veja, toda a nossa caminhada, ela vai depender de uma preparação. Sabe o que arrancaram da nossa cabeça? Que existe simplesmente um ciclo de vida. Mas colocaram dentro de nós que simplesmente a gente vive de qualquer jeito, e de qualquer jeito a gente colhe, de qualquer jeito a gente vive, de qualquer jeito Deus abençoa. Em qualquer tempo Deus te abençoa e pronto, só clamar ao Senhor e as coisas acontecem. E fomos ensinados, eu vou dizer de um modo, banalizamos essa divina, esse amor que não merecemos, muitas vezes banalizamos em um sentido que, irmãos, viva do jeito que você quiser, e no dia que você se arrepender, pronto. Tudo certo. E não. Jacó de Irmão diz, a tua vida é um plantio e colheita diário. Nós temos diversas menções bíblicas que nos diz de homens e mulheres que perderam tudo e perderam a sua oportunidade com o Senhor. E eu não estou dizendo aqui salvação, mas eu estou dizendo reino, bênção, por simplesmente uma perca de ciclos e princípios. O que nós viemos ensinando nesses dias aqui é como caminhar de um modo, eu coloquei aqui hoje pela manhã, no texto de Hebreus, aonde o próprio Deus te chama de filho dele. Uma coisa é você falar que ele é o teu Deus. Outra coisa é ele falar que você é filho dele. Como atrair esse favor do Senhor? Isso é uma caminhada constante dentro do que nós chamamos de honra. Honrarmos o Senhor. Eu tenho expressado esse termo e essa palavra que muitas vezes nós não compreendemos. Veja só, para mim existem 3 situações que nós podemos caminhar. Primeiro é a situação que nós somos simplesmente perversos, maus. Dentro de nós há uma contaminação. E o mal habita dentro de nós. E dentro desse mal, nós colhemos sobre isso. Existe uma outra situação que somos pessoas de honra, que carregam algo dentro de si. E essa coisa que carregamos produz vida, produz glória, produz uma colheita. Mas existe uma terceira situação, que é a situação que eu mais vejo. É chamado de situação do nada. A pessoa carrega nada. Você já viu uma pessoa que carrega nada? Você olha para ela não é perversa, ela não é nada. Mas ela também não é honra.
Então ela é a desonra. Mas a desonra não é um pecado entre si. Não é aquele pecado. Eu posso manter a minha vida santa, porém em desonra. E hoje o Senhor, Ele vai alinhar você para para todo revestimento, para que você esteja pronto para a vida dele. Amém? Chacoalhe para o irmão, diz, você vai ficar pronto para a vinda do Senhor. Deixa eu dizer uma coisa. Você já entendeu que em todos os tempos o Senhor, Ele cumpriu ou executou todos os planos dele dentro de datas específicas. Jesus morreu na Páscoa, o Espírito se manifesta na festa da palavra, Pentecoste. Jesus nasce em tabernáculos. Como que você acha que vai ser o arrebatamento? Vamos lá, gente. Quem crê que tem arrebatamento aqui? Levanta a mão. Hoje a gente nem sabe, né? Quem crê que Jesus vai voltar? Levanta a mão. Vou perguntar de novo, acho que ele não está me convencendo, não. Quem crê que Jesus vai voltar? Levanta a mão. Quem está pronto para a volta dele? Diminuiu bem, né? Eu acho que vocês não entenderam. Deixa eu perguntar de novo. Quem está pronto para a volta dele? Então preste atenção. Jesus vai voltar com toda certeza entre trombetas e tabernáculo. Isso é bíblico. O apóstolo Paulo disse que ao soar da sétima trombeta, seríamos arrebatados, tá bem? Tem uns que serão arrebentados, mas não é o caso nosso. Todo mundo aqui vai ser arrebatado, tá bem? Então, veja só, ao soar da sétima trombeta, iríamos então ao Senhor. Então, existe uma festa chamada Festa das Trombetas, que acontece exatamente no primeiro dia do sétimo mês. Então, preste atenção. Estamos no dia 11 do sexto mês. Você já imaginou que daqui 19 dias pode ser o dia? Mais uma vez eu vou perguntar, você está pronto para isso? Mas aposto, você está dando data? Não, querido, eu estou só simplesmente dizendo que em cada ano que passa, nós temos que estar pronto para esse dia. E se não for esse ano, nos preparamos para o próximo ano. E se não for o outro ano, nos preparamos para o próximo. Mas eu tenho certeza que ao tocar da trombeta, vai ser o tempo que nós vamos ser arrebatados. Então, o Papa está pronto. Veja que o calendário ele simplesmente nos aponta esse caminho comum de estarmos nos preparando para esse grande dia. Irmãos, preste atenção. É o fato do casamento. O Senhor compara a vida dele com o casamento, como aquela noiva que se prepara para receber esse noivo. É aquela esposa que se prepara para receber o esposo. Então, há um preparo. E ele diz que existe os noivos que mesmo sabendo que o noivo vai vir, não está pronto. Eu vou perguntar de novo. Irmãos, quem sabe que Jesus vai voltar aqui? Levanta a mão. A outra pergunta. Quem está pronto? Você entende a nossa loucura? Eu sei que vai acontecer. Mas deixa para depois. Ele se prepara, sabe assim? As coisas vão acontecer. Eu sei que o tempo vai cumprir, mas para depois. É esses que Jesus considera como as virgens tolas. Eram virgens, eram santas, estavam com lâmpadas, estavam esperando o noivo, mas no fundo, no fundo, no fundo, no fundo, não se prepararam como deveriam.
Mas eu creio que o Senhor tem preparado uma turma, um povo, que vai fazer diferença, bem? Vai estar com as suas lâmpadas acesas, preparado para esse tempo. Então, veja, em cada temporada, quando o Senhor starta, e eu quero começar por esse tempo, porque uma das coisas que nós mais enfrentamos dificuldade é quando as pessoas começam a entender, falando assim, apóstolo, mas eu não sei, eu creio que aqui não, em Minas é bem diferente. Mas quando você trata do Mato Grosso, você começa a ver as pessoas dizendo assim, apóstolo, mas isso é judaísmo, apóstolo. Esse negócio de calendário, esse negócio de tribo, esse negócio de bens, aqui não tem esse problema, né? Nunca teve problema, essas coisas não tem problema. Isso é judaísmo. Deixa eu só pontuar você, para que você entenda a importância de nós entendermos os tempos de Deus. Veja só, o calendário que você segue é o Deus que você... Eu vou dizer de novo. O calendário que você segue é o Deus que você cultua. Nós não entendemos isso, e eu vou te mostrar. Nós não prestamos atenção nisso. Todo o Ocidente, ele considera-se cristão. Amém? Está comigo? Amém? Todo o Ocidente se considera como cristãos, sejam católicos, sejam espíritas, sejam evangélicos, se consideram como cristãos. E como cristão, o calendário que predomina é o calendário gregoriano, que foi estabelecido pelo Papa Gregório, a mando de Constantino. Então ele estabelece uma marcação de tempo, porque a palavra calendário significa um registro de tempo, que vai então fazer com que essas pessoas caminhem sem deixar cair a memória da sua fé. Todo o calendário, ele aponta para a memória da fé que ele crê, para que possa, então, de geração em geração, os deuses que visitou esse povo ser honrados, serem cultuados e serem lembrados. Vamos lá. O Japão é cristão? É ou não é, irmãos? Logo, eles têm um calendário próprio. Concorda comigo? O Iraque, Islã, a Arábia é cristão? Logo, tem um calendário próprio. Então, observa. Cada povo que tem o seu Deus, também tem o seu calendário. Por quê? Porque um calendário serve para duas coisas. Você já parou para pensar para que serve o calendário? Preste atenção. De repente, você não tem nenhuma conta para pagar mais. Posso ouvir glória a Deus? Até me emocionei. Irmão, você não tem mais conta para pagar, energia de graça, moradia de graça, e todo dia nasce comida no teu celeiro. É muita glória. Veja o que é profeta, né? Você também não tem nenhum Deus para adorar. Você não tem nada. Deixa eu te dizer, você precisa saber que hoje é domingo. Você precisa saber que hoje é dia 15, 16, 17, que agora é setembro, outubro, novembro. Você precisa saber disso. Então diga comigo, se não há plantio e colheita, e se não há um Deus, eu não preciso marcar o meu tempo. Entendeu? Diga comigo de novo. Se não tem conta para pagar e nenhum Deus para adorar, eu não preciso de calendário. Concorda comigo? Por que a gente quer saber que hoje é dia 5? Porque caiu o pagamento.
É ou não é? Então, preste atenção. Só existe calendário porque existe plantio e colheita e porque existe culto. Amém? Então, diga, só existe plantio e colheita porque existe culto. Perdão, só existe calendário porque existe plantio e colheita e porque tem um culto. Amém? Amém? Então, volta para cá de novo. Veja só. Todas as vezes que nós olhamos, então, para o calendário, nós temos que ter a imagem e a visão que tudo aquilo que está marcado naquele calendário, ele vai trazer uma prosperidade e vai trazer um culto. Deixa eu te falar uma coisa. Vou te dar um exemplo. Roma, ele cria esse calendário. E ele precisava fazer menções aos seus deuses, para que esses deuses nunca deixassem de ser cultuados. Como um Deus deixa de ser cultuado? Quando ele não é lembrado. Quando um Deus é esquecido, quando uma entidade é esquecida, então logo ele não recebe culto. E se não recebe culto, ele não ele não é fortalecido. Estou dizendo agora de entidades. Preste atenção aqui. Olhando para esse ponto, entenda um fator básico. Como que Roma ia conseguir estabelecer o culto aos seus deuses se não fosse por uma marcação? Eu te explico. Tudo começa na primavera. E na primavera começa, então, a celebração do que nós chamamos de ressurreição. Isso não é privilégio dos cristãos. Em toda cultura existe o Deus da ressurreição. Na cultura romana, o Deus da ressurreição é chamado de Ostera. Cadê o pessoal da mídia? Você consegue projetar algo na internet? Você pode tentar? Bota a parte aí da internet se conseguir. Veja só. Existe uma entidade chamada Ostera. Quem já viu na primavera aquela mulher bem bonita com um arco de flores assim? Aquela é Ostera. Para os romanos, a deusa da ressurreição. A deusa da primavera. Porque entenda o seguinte, quem já foi aqui para lugares que o clima é bem pontual? Na primavera, da flor, no verão, da fruto, no outono, as folhas estão amarelinhas, e no inverno, o negócio está bem sequinho. Quem já foi nesses lugares? Aqui no Brasil tem. Sul, o clima é mais coisado, né? Aqui em Minas não, né? Mais no sul, né? Veja só, preste atenção nisso. Quando chega o inverno, qual é a imagem que você tem do inverno? Tirando o frio para as árvores. Seco, árvore cedida, árvores praticamente quase mortas. É ou não é? Mas chegou a primavera. O que você vê? Aquela árvore ressurge da morte. Tudo está morto. Mas de repente, tudo ganhou vida. É ou não é? Mostra lá. Abaixa um pouquinho, tá bom? Veja só, irmãos. Observe isso aqui. Para que a gente deve ter muitas folhinhas. E o que está do lado dela ali? O que está do lado? Um coelhinho. Porque o símbolo de Ostera é um coelhinho. Porque o coelho fala da fertilidade,
ele fala da multiplicação. Quem já teve coelhinho aqui? Irmão, você bota um coelho e uma coelha, vira praga. Isso multiplica de uma forma extraordinária. Porque todo coelho, ele é símbolo da multiplicação, da fertilidade, mas na verdade também ele é um símbolo da prolificidade. Por isso, a Playboy, ela tem o símbolo do coelho, porque ele fala dessa multiplicação sexual. Então, entenda uma coisa. Quando se fala de primavera, os romanos cultuavam Ostera. Entendeu? O culto é um culto à Ostera. Mas nós, cristãos, cultuamos o Senhor. Amém? Veja só. No capítulo 12, verso 1 em diante, ele diz: vocês vão pegar o 14º dia e vocês vão fazer o seguinte: vocês vão aparecer com ervas amargas, fogo de fermento e um cordeiro. Essa é a festa do Senhor. Que essa festa, ele traz a memória da morte e ressurreição do teu Senhor. Amém? Somos cristãos, amém? Aí vamos para o calendário romano. Você pega num domingo qualquer, depois do dia de cinza, já quebramos o mandamento de Deus. E você vai celebrar a ressurreição. Amém? Olha o que nós ensinamos para os nossos filhos. É Páscoa do Senhor. O que os teus filhos lembram? Do cordeirinho ou do coelhinho? Mas espera aí, nós não somos cristãos? Somos ou não somos? Mas que calendário nós seguimos? O de Roma. E se seguimos o calendário de Roma, quem cultuamos? Os deuses de Roma. Nós não percebemos. Na Páscoa, nós falamos de Jesus, mas nós trazemos a imagem de Ostera para os nossos filhos. Eu duvido, o filho aqui, que viveu dentro dessa cultura de Roma, que quando chega a Páscoa, lembra de Jesus. Não lembra. Eles vão lembrar do coelhinho, do ovo de chocolate, do presente. Isso é Páscoa para nós cristãos. E não Páscoa que o Senhor mandou. Então diga, o calendário que eu sigo vai ser o Deus que eu vou adorar. Chega tabernáculos. A festa do nascimento de Jesus. Ele tabernaculou entre nós. Ele diz, do lugar onde ele habita, ele diz assim, 7 dias, agora você vai fazer o seguinte, 7 dias você vai tirar para mim, você vai sair do conforto da tua casa e você vai entrar nas cabanas, porque você vai lembrar que o teu Deus guarda toda a tua vida. Amém? Somos cristãos? Mas nós vamos para o calendário gregoriano. Qual que é a marca do nascimento de Jesus? Como que chama, queridos? Natal. Natal é nascimento de Jesus. Glória a Deus, amém? Mas quem cultuamos? Os nossos filhos lembram de Jesus? Ou eles esperam o Papai Noel com seus presentes descendo do chaminé? Você entende que sutilmente o tempo que eu estabeleço, o calendário que eu coloco em prática na minha vida, aponta para o Deus que eu vou adorar. Por isso, se nós não entendemos o ciclo de Deus, nós não vamos permanecer em um pleno avivamento. Por que a nossa geração, apesar de ser cristão, não consegue temer o Senhor como deve ser temido? Sabe por quê? Porque no dia a dia, no passo a passo, nós não apontamos para Deus. Nós apontamos para os ídolos estabelecidos no nosso calendário. Vamos lá. Você já parou para pensar em outras coisas?
Vou citar a mais clara. Dia das Mães. Por que o segundo domingo de maio é Dia das Mães? Porque um dia alguém levantou e falou assim: estou com saudade da minha mãe. Na verdade, deve ter sido um político bem influente, que um dia ele levantou e disse: estou com saudade da minha mãe. Eu decreto hoje que todo segundo domingo de maio a gente vai honrar as mães. Por que dia 1º de maio é Dia do Trabalhador? Porque um dia um trabalhador diz: rapaz, você quer saber do negócio? Vamos fazer uma baixa assinada aqui, pastor. Dia 1º de maio ninguém trabalha, Dia do Trabalhador. Será que é isso? Tarefa de casa. Você vai pesquisar mês de maio. Coloca um Wikipedia aí, mês de maio, Wikipedia. Você vai entender que a palavra maio veio uma homenagem da deusa Maia. E a deusa Maia era considerada a mãe de todos os deuses. E eram prestados culto 2 vezes a ela. No primeiro dia do mês e no 15 do mês. Porque ela era dada como a deusa da frutificação e das colheitas abundantes. Por isso, no primeiro dia de maio, era oferecido a ela um sacrifício para que aquele mês fosse produtivo. Você entendeu por que primeiro é Dia do Trabalhador? Na verdade, nada mais é do que um culto à Maia, a boa mãe, a Bonadeia. Depois você pega e você estuda, não é coisa do pastor. Isso o mundo diz. Quando chega no dia 15, honra-se de novo essa entidade, que era considerado a mãe de todos os deuses. E por isso se estabelece, então, o dia da boa mãe. Nós somos cristãos, amém? Mas honramos ou não honramos os deuses romanos? Diga comigo, o calendário que eu sigo é o Deus que eu adoro. Por isso o Senhor nos deixa uma marcação, por isso o Senhor nos deixa um apontamento. Cada mês ele faz uma menção, para que possamos, então, começar a andar em pleno avivamento. E por muito tempo eu pensava que avivamento era simplesmente um mover, um poder, onde as pessoas eram tomadas por um poder sobrenatural. Mas eu entendi que, na verdade, avivamento é manter as pessoas vivas em Deus, é manter a vida dentro dela. Agora deixa eu te falar, se essa garrafa tivesse simplesmente quebrada, o tanto de água que eu colocasse aqui era o tanto de água que vazaria por aqui. Então veja, para que você se mantenha vivo, não é mais uma questão de Deus em você, mas é uma questão se o teu órgão, a tua vida, está plena para conservar toda essa vida que é derramada dentro de você. Você já teve a sensação que importa o tanto de vida que é ministrado dentro de você, mas parece que essa vida se esvai. Já viu aquela pessoa que chega no domingo, recebe poder, recebe, mas quando chega 2 dias depois, já está, parece seco, sem vida. Tirando nós, é claro, os que não vieram hoje. O Senhor derramará um pleno avivamento sobre a tua vida. O Senhor derramará um pleno avivamento, mas esse pleno avivamento, querido, é a plenitude da vida dentro de você. O teu odre tem que estar consertado. Mas para que o teu odre esteja consertado, os princípios que você carrega. E é sobre isso que nós começamos a apontar. Amém? Entenderam aqui? Então diga comigo, o calendário que eu sigo é o Deus que eu adoro. Começamos o 6º mês do calendário hebraico. E o 6º mês desse calendário, cada mês ele tem um nome específico, e o 6º mês ele é chamado de Elu. É um acróstico. O que é um acróstico? Sabe aquele negócio que a gente escrevia? Amor. A de amor. M de mozão. Quem já viu isso aqui? O de ó. Sabe aquele acróstico? Assim é a palavra Elu.
A palavra Elu é um acróstico de que eu estou para o meu amado e o meu amado está para mim. É óbvio que é escrito em hebraico. Então, Elu, ele tem esse sentido que eu estou dentro do meu amado e meu amado está dentro de mim. Eu estou ligado ao meu amado está ligado a mim. Eu estou totalmente para o meu amado e o meu amado está totalmente para mim. Ou seja, uma união tão plena, aonde nós não conseguimos nos separar mais. Eu estou dentro dele e ele está dentro de mim. Somos um só. Por que nós precisamos entender isso? Já estamos entrando à véspera de uma festa que será a festa do arrebatamento. E se for esse ano? Deixa eu dizer uma coisa para você. Você acha que Jesus vai vir te buscar? Não, Jesus não vem buscar você. Jesus vem buscar o corpo dele na terra. É um fato. Jesus vem buscar ele na terra. Porque nós agora não somos mais nós, somos um com ele. E se eu me torno o corpo dele, ele vem me buscar. Por quê? Porque ele diz exatamente isso. Se eu estou unido com Cristo, na morte dele, logo ressuscito na ressurreição dele. Pergunta: é essa união que você tem com Cristo? Deixa eu dizer uma coisa, irmãos. Pode acender a luz, por favor. Se possível, todas. Irmão, o clima que tá, uma musiquinha. Se eu começar a falar baixo, já era. Daqui a pouco tem irmão capotando aqui assim. Veja só, irmãos. Como de fato, nós não entendemos o que é essa união. Quem é casado aqui? Levanta a mão. Muito bem. Parabéns. O que é a vida de casamento? O que a Bíblia diz sobre o casamento? Quando eu caso com alguém, eu faço o quê? De novo. Eu me torno uma? Mas de fato nós não entendemos isso. Irmãos, eu me torno uma só carne, é literalmente me tornar um só com essa pessoa. Mas você viu que, na verdade, nós não entendemos a ponto de nós mesmos ferirmos a outra pessoa? Quem aqui é o doido de que vai no espelho e começa a se espetear? Quem aqui faz isso? Quem chega no espelho e começa a falar, você é. Quem faz isso aqui? Quem é aquele que fica achando ruim de si mesmo? Quem é aquele que maltrata a si mesmo? Tem alguém que faz isso? Mas quando você maltrata o teu cônjuge, você está fazendo a mesma coisa. Mas, de fato, nós não entendemos isso. De fato, nós simplesmente dizemos ser uma só carne como um sentido literal. E não é literal, querido. Perdão, um sentido figurado, que não é figurado, é literal. E quando nós falamos que eu estou dentro de Cristo, que Cristo está dentro de mim, de fato entendemos essa unidade? Não, porque não entendemos nem a unidade do casamento. Fato é que se entendêssemos que eu sou um com a pessoa que eu casei, metade das coisas que a gente faz para o outro, a gente não fazia. Porque eu não faço isso para o meu corpo. Mas quando eu faço para aquele que está junto comigo, ou seja, para o meu cônjuge, literalmente eu faço para mim. O mal que o meu cônjuge entra, literalmente você entra junto. A destruição que o teu cônjuge entra, literalmente você entra junto. A maldição que o teu cônjuge entra, literalmente você entra junto. Mas nós não entendemos a literalidade da unidade de um só corpo. Você acha que entenderemos a unidade do corpo de Cristo? Preste atenção, queridos. Olha como nós não entendemos. Quem é cristão aqui? Levanta a mão. Nós vamos fazer um experimento aqui. Pastor, será que tinha como?
A gente cortar aquele cabo de energia. A gente vai cortar e ligar no tomada. Todo mundo vai dar a mão. Só para fazer experiência. A gente vai cortar o cabo de energia. Nós vamos ligar naquela tomada. E todo mundo vai dar a mão. A gente vê que todo mundo leva choque. De fato, querido, nós não cremos nisso. Porque eu entendo, se você é cristão, e se eu sou cristão, quando você está mal, quando você peca, eu me torno um pecador. Quando você vai para as baldes de ser, eu também. Eu sou mal por ele. Não tem como a minha perda não tem como o meu coração parar e o corpo inteiro. Como sabe da unidade, eu sou um com você. Então eu me santifico por mim e por você. Porque a minha maldade, a tua maldade, o meu pecado, o teu pecado. Então, quando você diz eu sou cristão, você tem responsabilidade por você. Mas você fica preso. Entendeu? O fato que não pensamos no que é a verdade. Então, diga comigo, entramos no mês que eu estou dentro de Jesus. E Jesus está dentro de mim. Porque estamos próximos ao arrebatamento. Entendeu o fato? Eu estou próximo a ir para o céu. Pode ser esse ano. Fato. Eu estou unido com ele. A ponto, se der choque ali, vai parar aqui. Se ela levar um choque e não parar aqui, estamos unidos de verdade? Se eu der um carro para ela e só ela levar o choque, por mais que estamos perto, não estamos unidos. Entendeu? Sabe qual é o problema? Estamos andando perto de Jesus, mas não unidos com ele. O Senhor está nos chamando para uma unidade. Chegamos no 6º mês. Diga comigo, eu estou para o meu amado. E o meu amado está para mim. Amém? Pois bem, qual é o fato que acontece aqui? Todo mundo sabe que em cada mês existem acontecimentos bíblicos que nos apontam para muitas coisas. Vamos ver o que aconteceu no 6º mês. Veja só. Abra a tua Bíblia. Em Ezequiel 8:1. Meu Jesus do céu. Apaga essa aí. Lá de novo. Abra a tua Bíblia em Ezequiel 8:1. Você escutando o tipo de específico. 6º mês. As autoridades de Judá que estavam sentados, os soberanos sobre mim. Olhei e vi uma figura como a de um homem, o que parecia se você para baixo, ele era como um fogo, e dali para cima sua aparência era transparente como metal. Ele estendeu o que parecia um braço e me levou pelos cabelos. O Espírito me levou entre a terra e o céu. E em visão de Deus levou-me a Jerusalém. A entrada da porta do norte, parte interna, onde estava colocada a imagem provocada o Espírito de Deus. Então, no 6º mês, o Senhor denuncia a idolatria. Diga comigo, 6º mês, há uma denúncia da idolatria. Abre a tua Bíblia agora em Ageu, capítulo 1.
verso 1. O sexto mês, o primeiro dia mês, a palavra do Senhor veio por meio do profeta Ageu a Zorobabel, filho de Salatiel, governador do estado, e a Josué, filho de Jeozadak, o sumo sacerdote, dizendo: assim que chegou dos exércitos, esse povo e a casa do Senhor. Por isso, a palavra do Senhor veio novamente por meio do profeta Ageu. No tempo de vocês morarem em casas de acabamento, enquanto essa casa continua destruída. Agora, se ele pegou os exércitos, você tem plantado muito, atenção, você tem plantado muito, mas colhido pouco. Vocês comem, mas não se fartam. Bebem, mas não se satisfazem. Vestem-se, mas não se aquecem. Aquele que recebe salário, recebe para colocar em bolso. Verso 15. Perdão, verso 14. Assim o Senhor despertou o menino de Zorobabel, filho de Salatiel, filho de Zeusadak, sacerdote, e de todos eles começaram a trabalhar no tempo do Senhor dos exércitos, do seu Deus. No 24º dia do sexto mês, o segundo ano, reinado de Davi. Vemos duas menções do sexto mês. E por último, Lucas 1:26. No sexto mês, Deus enviou um anjo chamado Gabriel a Nazaré, cidade. Uma virgem prometida em casamento a certo homem chamado José, descendente de Davi. O nome da virgem era Maria. O anjo aproximou-se dela e disse: salvação é graciada, o Senhor está. Olha, eu fico assustado com essa palavra, pensando no que poderia significar. Porém, ele diz: Deus, não tenha medo, mas depois você foi a graça. Então, veja só, nós temos três menções do sexto mês. Primeira menção, o Senhor expõe a idolatria. A segunda menção, o Senhor dá o resultado dessa idolatria. E a terceira menção, nós vamos ver Jesus sendo gerado. Olha que interessante. A concepção de Jesus foi no sexto mês. Você acha que tem coincidência na Bíblia? No mês do amado, onde o amado está dentro de nós, nós dentro dele, ele entrou dentro de Maria. Olha que loucura. Para mim é muita coincidência, né? Mas preste atenção aqui. No texto do mês, o Senhor, então, ele coloca a idolatria e diz: você está vendo o que está acontecendo em Jerusalém? Você está vendo o que eles estão introduzindo? Depois nós vemos o profeta Ageu. Olha que interessante, o profeta Ageu, ele é tomado pelo Senhor e ele diz assim: deixa eu falar uma coisa para vocês. Vocês estão dizendo que não é tempo de organizar as coisas do Senhor. Como nós fazemos isso agora? Não é tempo. Mas ele diz: mas vocês estão morando em casas bonitas. Vocês estão edificando a casa de vocês, mas as coisas de Deus estão em ruim, não é tempo. Deixa eu te dizer o que está sobrando para vocês. Está sobrando pouca colheita, está sobrando pouca coisa, porque o Senhor está falando que há uma maldição pelo desleixo do povo. E por que o Senhor denuncia isso no sexto mês? Porque no sexto mês ele denuncia a idolatria do coração e a falta de unidade com ele. E aí, no sexto mês, então, ele fala da questão do Senhor sendo gerado. Mas quando nós olhamos
como a gente já tem estudado, a cada mês o Senhor nos dá uma tribo. Um apontamento de uma tribo, não como uma idolatria, e não como um horóscopo gospel, mas como um apontamento de uma saída, uma vacina. Nós entramos, então, a sexta tribo dentro desse calendário, dentro desse agendamento, é a tribo de Gad. Abra a tua Bíblia. Em Êxodo, perdão, Êxodo não, Gênesis 30. De novo, né? Êxodo 30, verso 10. Perdão. Gênesis 30, verso 10. Por isso que o mundo saiu. O povo que sabe de Bíblia. Se uma serva de Lia deu a chamar um filho, então ela diz, grande sorte, por isso que deu nome. Tem outra tradução, a minha tradução diz, afortunado, por isso te chamou Gad. Veja só, Gad é a sexta tribo. E a palavra Gad, ela pode apontar um nível de prosperidade, mas a ênfase da palavra Gad significa um agrupamento, uma tropa, um ajuntamento, ou seja, algo que se move organizado. E aqui está a essência desse tempo. Para que possamos, então, presta atenção, estar pronto para o arrebatamento, nós temos que pensar que qual foi o problema das 5 virgens que não entraram? Desorganizadas. Eram virgens, mas elas não estavam totalmente prontas para aquele dia. Faltou azeite. Chacoalha o teu irmão e diz, meu irmão, é bom se organizar. Estamos chegando no sétimo mês de uma outra estação. Estamos chegando em um tempo clímax, que pode ser esse ano, o ano que vem, o outro, não sei. Mas estamos chegando no tempo auge do que esperamos. Mas muitas vezes não estamos organizados para receber isso. Eu vou para alguns sentidos aqui. Espiritual e físico. Ele grita, afortunado. Afortunado. E a gente diz, Gad, mês da prosperidade, amém? Deus vai derramar recursos, amém? Deus vai prover situações, amém? Mas está organizado? Deixa eu falar uma coisa para vocês, irmãos. Literalmente, a tua economia está organizada? Você sabe quanto você gasta? Senhor, pastor de baixo, maldição, pastor. Meu dinheiro não dá para nada. Está sendo roubado. Está sendo roubado ou você está desorganizado? Vamos para o cálculo mais básico de tudo. Às vezes nós não entendemos isso. Vamos lá. Você sabe que o nosso dinheiro está perdendo força, né? Cada dia que passa, nós chamamos de inflação. Está então, o que é inflação? Aumenta-se as coisas e o recurso não aumenta. Então, o que eu comprava com R$ 1.000 há 4 anos atrás, eu já não compro mais. Concorda? Quem lembra quando o salário era R$ 200? Meu irmão, com R$ 200 você comprava tanta coisa. Quem aqui é de 95? 95 já era maior idade. 95 é o quê? 95, 2005, vai dar para 30 anos. Quem tem mais de 40 anos aqui? Levanta a mão. O Plano Real começou em 95. Eu lembro, meu irmão, que a gente pegava R$ 1, a gente comprava tanto doce. 95, eu estava com 13 anos de idade. 13 anos de idade.
Sou de 82. Gente, a gente pegava R$ 1, mas a gente comia doce até. A gente pegava tanta balinha que era quase um saco de bala por R$ 1. Quem lembra desse tempo? Paçoquinha, meu irmão. 5 centavos a paçoquinha. Era em torno de 80 centavos o litro da gasolina. Com R$ 10, meu irmão, você enche o tanque de uma bis. Quer dizer, de uma moto, né? De um carro, de uns vintão, mais ou menos. O que você faz com R$ 1 hoje? Moço, R$ 5 dá 2 balas, né? Mas por que eu estou dizendo isso? Veja só. Muitas vezes a gente fala, estamos debaixo de uma maldição. Será? Em 2020, nós temos um salário e temos um gasto. Vimos que depois de 2020 começou uma inflação ou uma desvalorização. Entramos então em 2024. Aquilo que você comprava com um salário que você tinha, você já não compra mais. Mas qual é o problema? Eu tenho 1.500 e eu comprava com 1.500. Mas agora, o que eu comprava com 1.500, eu estou precisando de 1.700. E eu não fiz essa conta. E eu continuo gastando como se eu tivesse com 1.500. Então, todo mês está faltando R$ 200. No final de um ano, está faltando R$ 2.400. E aí a gente chega e fala assim, pastor, não sei o que aconteceu, não tem nada. Apareceu um monte de dívida. Mas de repente, não, querido, não apareceu do nada. Na verdade, estava faltando R$ 200, estava faltando 200 todo mês. Aí eu pegava da conta da luz, colocava na conta da água, colocava na conta de não sei o quê, botava na conta disso. E a gente ia fazendo aquele Mr. M, né? Aquela manobra toda. E a gente ia fazendo aquele negócio todo. Mas quando chegou num determinado, sei lá, 1 ano, 2 anos, com essa manobra toda, simplesmente o negócio não tem como mais administrar. Fiquei endividado. É demônio. Fala para o irmão, não é demônio, irmãos. É desorganização. Eu desafio nesse mês de Gad. E eu não estou dizendo aqui, querido, como sábio nessa área. Vira e mexe, a gente cai em algumas coisas. Mas entenda uma coisa. Eu quero, dentro desse mês, colocar você dentro disso. Tarefa de casa. A partir de amanhã, você vai anotar tudo que você gasta. Caderninho, por dia. Fui no mercado. Fui no lanche. Fui no sei não. Gastei R$ 1. Você vai ter a parte da comida, a parte do transporte, a parte da casa, a parte do lazer. Pega uma folhinha para cada um e começa a anotar. Chega no final do mês, faz a conta. E você vai ver que muitas vezes não é demônio. Fala, teu irmão, é tempo de prosperar. Mas é tempo de se organizar. Outro ponto. Como que eu vou prosperar se eu não consigo manter a minha fidelidade em dia? Lembra que ele estava dizendo, o primeiro ponto foi a idolatria. E o que é essa idolatria? O ponto do meu coração está apegado nos meus recursos. Eu estou desorganizado. 2. Depois ele vai falar da casa do Senhor. Vocês estão dizendo que não é tempo. Por que não é tempo? Porque vocês estão desorganizados. Deixa eu dizer uma coisa para vocês, irmãos. Sabe o que eu comecei a entender novamente? Foi o tempo que eu mais prosperei na minha vida. Foi quando eu entendi o poder das ofertas. Quando eu chegava diante do Senhor com ofertas e ofertas e ofertas. Meu irmão, ofertas pesadas. Chegou em 2020. 2020 para mim foi um marco. O Senhor disse, está pronto?
Falei, dou. O que o senhor quer? Gente, eu falo de uma pessoa que oferta. O Senhor começou a me ensinar de oferta desde 2010. Que eu quebrei essa mente da avareza e comecei para a oferta. E as minhas maiores ofertas, assim, as ofertas mais significativas, sempre pouco isso. Estava na Colômbia. Congresso de avivamento, mais de 15 mil pessoas. Eu tinha R$ 500 para passar 5 dias. Passagem de volta estava comprada, o hotel estava pago. Eu só tinha que comer. Olha a mente do esperto. Falei, rapaz, eu sei que eu sou o coração mole e oferto tudo. Eu cheguei 2 dias antes do congresso, eu vou gastar tudo. Porque quando chegar o tempo da oferta, eu não tenho mais dinheiro. Então eu não oferto. Gente, essa foi a minha mente. Confessando pecado. Cheguei, comprei um negocinho com meus R$ 500. Eu nunca tive tanto dinheiro. Troquei R$ 500, deu acho que 200 mil pesos colombianos. E, rapaz, eu nunca andei com 200 mil no bolso. Mas você ia comprar um cachorro quente, era 5 mil. E, rapaz, não tem graça, né? Mas fui, comprei. Eu sei que eu estava com. Eu lembro que acho que eu estava com uns R$ 100 sobrou para me passar esses 4 dias restantes. Eu programei, sabia o preço do cachorro quente, então eu almoçava tomava café da manhã no hotel, e aí saía do congresso, que era de manhã, à tarde e à noite, comia um cachorro quente, ia para o congresso, voltava, comia outro cachorro quente e ia dormir. Então, essa foi meus 4 dias, né? Eu fiz a conta certinho, estava lá. Primeiro dia de congresso, eu só tive o dinheiro de comida, velho. Comida não vou deixar, né? Está aqui no meu bolso. Aqui não vai ter. Primeira pregação, vou ver. Meu irmão, sobe a pastora e diz assim: dá uma palavra e diz, olha, aquele que for ofertar, sabe, ser coisa mais simples. A hora que ela falou, aquele que for ofertar, irmãos, literalmente eu disse isso. Senhor, eu não tenho dinheiro. Mas eu estava programado, né? Eu fiz para isso. E eu estava assim, eu tinha um anel assim, tinha 2 anéis. Um assim e um outro anelzinho. Na hora veio uma voz e disse, mas você tem 2 anéis de ouro. Gente, aquilo me subiu uma raiva, mas uma raiva, uma ira. Por que eu não esqueci esses anéis de casa? Aí vem aquela pastora que convidou, vem aquele coador de café, ainda viu? A salve, né? A hora que passou assim, sem brincadeira, eu peguei assim, fiz assim, ó. Joguei assim. Que raiva! Cheguei em Comodoro, ganhei um Celta. Aí, nossa, ainda bem que eu ofertei. Ofertei, ganhei um Celta. Quem já viu o apóstolo Joseí ministrando, eu sempre chegava nos congressos, era um Celta preto, ele falava, lá vem o Éder, um Celta preto. O Celta preto. Peguei o Celta, troquei no terreno. Começamos a construir a nossa casa. E eu ali como ajudante de pedreiro, sem saber fazer nada, atrapalhando o pedreiro. E todo dia passava alguém e dizia assim, não, vai ser a igreja aí. Não, é a minha casa. Irmão, foi mais de 3 meses. Todo santo dia que eu chegava lá, passava lá. E aí, pastor, vai ser a igreja aí? Não, a minha casa. Consegui um trabalho que tinha que sair fora, parei de construir um pouco. Depois de 1 ano, o Senhor disse, você lembra do terreno? Vai ser a igreja. Oferta. Meu Senhor. Cheguei para o tesoureiro da igreja, nossa igreja. Falei, toma aqui. Vai ser a igreja. Vamos começar a construir a igreja.
E aí a gente começou. E o Senhor começou a abençoar. Mas chegou num nível, em 2020, que o Senhor disse, você está pronto para um outro tempo? Indo para um congresso. A gente ia fazer um congresso lá em Campinas. Eu vou esse é o tempo de desatar na tua vida alguma coisa. Na tua vida as promessas. Faça o que você nunca fez. Dê o que você nunca deu. Bom, eu já tinha dado ouro, dinheiro, terreno, instrumento musical, computadores, celulares. Eu fiz assim, o que eu nunca dei. Aí começou, né? Naquela época, eu tinha conseguido fazer algumas coisas porque eu estava me abençoando. Eu tinha uma BMW. Aí veio logo a imagem dela. Cheguei para a Lu e falei, Lu, Deus está pedindo uma coisa que nunca fez. Ela falou o quê? Eu falei, não sei. Passou o primeiro dia de congresso, o segundo dia de congresso. No último dia, eu não falei, mas será que é a voz de Deus? Eu acho que é a voz do diabo. Não é Deus, Deus não fala isso. Eu lembro que o apóstolo José estava pregando. Ele pregava, não sei o quê, não sei o quê. Não, do além. E eu conversando com a Lu. Isso é de Deus, não. Aqui não pode ser. Ele para assim, eu estava sentado assim. Ele olha para mim assim, apóstolo, por que acha que o diabo pega a pessoa? Eu olhei para a Lu e falei, então, isso que é Deus. Chegou no final, falei, apóstolo, estamos aqui, vai embora. E naquele ano, os negócios começaram a romper assim, de uma forma extraordinária. Nós voltamos para o texto. Sabe o que eu entendi? Quando as coisas começaram a romper, as coisas começaram a acontecer. O Senhor começou em 4 anos a fazer coisas que eu nunca tive em 4 anos. Vivemos coisas assim extraordinárias nesses últimos 4 anos. Mas eu senti que aquilo que eu levava na ponta da caneta, simplesmente eu fui perdendo de ter essa organização. E quando eu olhei para o último ano, eu falei, cara, eu já não estou ofertado. Eu já não estou sendo tão violento como eu era. Eu não estou conseguindo ser tão ousado como eu era quando eu não tinha muita coisa, meu irmão. Que ousadia eu tinha. Mas agora o Senhor está me abençoando e agora a gente fica. Eu tenho que fazer isso, eu tenho que fazer aquilo, mas eu tenho que fazer. Quem já viu o vizinho assim? E aí então, ao virar desse mês passado para esse mês, o Senhor começou a dizer exatamente isso. Se programa, irmão. Tira as suas forças e vai. Irmão, eu era categórico. 10% eu não disse. 3,33 é a minha tendência. Tantos por cento é a minha oferta. E eu fazia isso. Eu tinha um hábito de pegar tudo que eu ganhava. Eu não dava por valores, eu dava por porcentagem. Se eu ganhei tanto esse mês, eu vou dar tantos por cento. 10%, é 5%, é 20%, é porcentagem. Se isso der uma quantia pequena, se isso der uma quantia grande, não importa. Eu vou dar tantos por cento de oferta por mês. Mas eu parei de ser organizado. E eu parei de chegar, e por isso nós pegamos num tempo onde o Senhor diz, chega junto, mas a gente fala, não, mas não é tempo para isso. Mais uma vez o Senhor está dizendo, organiza a tua casa. Organiza a tua economia. Irmãos, você consegue ter realmente organizado as coisas? Sabe o que eu entendi? Que o dízimo é o maior fator de organização financeira. Porque se você consegue dizimar certinho, você olha, eu ganhei R$ 100 porque você está certinho, você está aqui, você tem imediatamente a conta. Eu acho que é. Fala, irmão, não tem chance.
preciso entender que não é que eu acho que não. É isso daqui, ó. Isso daqui que entrou. É isso daqui é o meu disco. É isso daqui é a minha oferta. É isso daqui é a minha oferta. É isso daqui que eu gosto. Eu comecei a fazer isso de novo. 10%, 3,33 é meu início. 5% é a minha oferta. 1,67 é os meus investimentos. 20% da minha eu disse. Tá bom? Rei, sacerdote em algum projeto. Você entendeu? Fala, irmão, é meio organizado. Mas, apóstolo, as coisas não estão acontecendo na minha vida. A tua alma está organizada. Eu não sei o que está acontecendo. Falar, a tua alma está organizada. Eu estou vendo nesse tempo, as pessoas estão simplesmente desorganizadas. A alma das pessoas estão gritando. As pessoas estão simplesmente enlouquecendo, dizendo, bem, sabe, simplesmente surtando. Porque estamos no meio de mas organizados, não podemos mais. Olha o que eu fiz, tem que organizar. Relacionamento só acabando. Uma coisa, estão sentando por um bom tempo. Para a tua casa. Para a tua casa. Você entende que nada acaba do dia para noite? Você entende que nada acaba do dia para a noite, amém, queridos? Diga para mim, nada acaba do dia para a noite. Lembra que eu falei do endividamento? Ninguém fica endividado do dia para a noite. Foi coisas que nós não olhamos, coisas que deixamos escapar, mangueiras, torneiras que deixamos abertas ao longo do tempo e não olhamos para isso. Contas que vão caindo e não prestamos atenção. E você acha que o divórcio também é do dia para a noite? Óbvio que não. Como está organizado a tua economia, os teus relacionamentos, a tua vida, a tua fé, o teu chamado? Esse é o tempo que o Senhor está nos alertando para esse ponto. Ele quer que nós chegamos diante dele íntegros, inteiros e nada faltando, mas precisa se organizar para isso. Irmãos, não deixe que o diabo ceife a tua história. Eu termino aqui. Cada mês, cada tribo carrega como uma letra. Sabe qual que é a letra aplicada a Gade? A letra 10, que fala dos mandamentos. Sabe o que organiza a minha vida? A palavra do Senhor. Irmãos, como essa palavra está alinhando a tua alma? Como essa palavra está alinhando a tua vida? Como essa palavra está alinhando toda a tua estrutura? Ou seja, por que estamos desalinhados? Por que estamos faltando? Porque simplesmente a palavra do Senhor não está sendo o que deve ser dentro de mim. Eu não estou permitindo que essa palavra me assuste como deve. E eu não estou prestando atenção. Por isso, terminamos essa temporada. De tudo que eu quero que você entenda é que estamos mais próximos, como nunca estivemos, do grande dia. Estamos tão próximos do dia do Senhor. Mas mesmo sabendo disso, não estamos tão prontos como deveríamos. Estamos próximos a um arrebatamento, mas não estamos prontos como aquelas virgens. Que virgem, você crente. Mas muitas vezes não tão pronto como deveríamos. Esse é o tempo de colocar a casa em ordem. Coloque a tua economia em ordem. Reajuste tudo. Coloque a tua fé em ordem. Coloque o teu casamento em ordem. Coloque a tua alma em ordem. Não leve as coisas empurrando pela barriga. Isso pode te custar muito lá na frente. Gade, afortunado. Troca alinhamento.
unidade. Não tem unidade se não tivermos organização. Quem já entrou num lugar bagunçado? Quem já entrou numa empresa bagunçada? Dá certo de prosperar e trabalhar em alguma coisa? É só briga, desordem e confusão. Aonde tem bagunça, tem desordem e confusão. Se a tua alma está em bagunça, vai ter desordem e confusão. Se a tua economia está em bagunça, vai ter desordem e confusão. Se os princípios de Deus dentro de você está bagunçado, vai ter desordem e confusão. Se a tua alma referente ao seu cônjuge está bagunçado, vai ter desordem. Nesses 3 dias que passamos aqui, a unidade com Cristo só se estabelece dentro de uma ordem e dentro de princípios. Fora disso, querido, é desordem e confusão. Mas há uma bênção. Esse é o tempo que o Senhor derrama sobre nós todo o poder de multiplicação na unidade com a palavra, na unidade com Ele e na unidade com o irmão. Esse é o tempo da unidade. Esse é o mês da unidade. Esse é o mês de estarmos unidos em Cristo, na palavra e na unidade com Ele. Amém? Diga para o irmão, ajuste a tua vida. Não é tempo de confusão. Fique em pé, em nome de Jesus. Que esse mês o Senhor comece a trazer todos os pontos de desordem. Que esse mês o Senhor comece a trazer, em nome de Jesus, todos os ídolos que você levantou. Que esse mês o Senhor traga luz. Tudo aquilo que começou a dominar. Porque a luz dele trará uma ordem, uma organização. Veja, todo mundo está com caos. E a palavra de ordem dele é: haja luz. E a partir da luz, todas as coisas começaram a entrar em ordem. Entenderam? Não se faz nada no escuro, irmãos. Por isso precisa ter luz. E a luz é a revelação da palavra. Não adianta você estar cego na escuridão para tentar organizar a sua vida. Primeiro precisa do poder da revelação da palavra dentro de você. E essa revelação trará ordem a tudo isso. Feche os teus olhos. Pai, nós queremos agora que os teus filhos sejam iluminados pela tua palavra. Que os teus filhos sejam iluminados pela palavra de vida. E ontem a tua filha, ao liberar a palavra, Senhor, decretos de vida foi liberado quando ela dizia: todos os demônios vão embora, todos os abismos vão embora, todas as desordens vão embora, toda loucura vai embora. Assim, hoje, nós chamamos a existência ainda das tuas palavras, Senhor, todo espírito louco, vai. Espírito que desordem, vai. Todo caos vai embora.
Nós chamamos o poder da palavra. Dentro de você. Tudo aquilo que começou como processo, princípios de Deus dentro de você. Todos os livros que se levantaram para Deus, vai embora. Senhor, nós proclamamos que esses próximos dias, o Senhor começa a trazer luz em toda a história, Senhor, e mostre as bagunças que entraram na vida dos seus filhos e que eles possam começar a pensar, porque queremos que estaremos todos bem em cada lugar. Nós estamos dentro de Ti. Senhor, perdoa pelas nossas desordens financeiras, as desordens emocionais, as desordens, Senhor, sentimentais, ministeriais, que nos fez entrar em colapsos. Alimenta-nos, Senhor. Alimenta-nos, Senhor. Diga comigo, Pai, eu me aproprio da Tua luz, que coloca ordem na minha vida. Perdão só pela avareza, por não entrar no tempo correto, por nos preocupar somente com nós, com a nossa vida, com a nossa casa, com a nossa família, e não nos preocupar com o Teu reino. Perdão pela carência, arrogância, avareza, teimosia. Mas hoje, Senhor, eu me desligo desses espíritos que trouxem desordem para a minha vida. Me aproprio da unidade em Cristo Jesus. Eu estou um com o meu amado, e o meu amado é um comigo. Em nome de Jesus. Amém. Aleluia.